Iniciando mais uma revisãozinha, revisão 3 do nosso Código TEME, revisão aí para quem vai prestar a prova de título de Medicina Esportiva do ano de 2026. Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Ávalos, sou médica do esporte formado pela Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, nutróloga pelo Hospital Albert Einstein, e hoje a gente vai estar fazendo nossa terceira revisão. Revisão hoje focada aí na lista da UADA de 2026. A gente vai estar passando aí por várias questões, desde lá das questões de 2021 até a atual. E no final eu vou falar aí o que eu acredito que vai cair de questão nesse ano de 2026. Então a gente inicia, antes de tudo, no conceito. O que é doping? Então, para que seja considerado doping uma substância, eu preciso de 2 dentre os 3 critérios. E quais são esses critérios? Critério número 1, potencial de melhora de performance esportiva. Critério número 2, risco real ou potencial à saúde do atleta. Critério 3, viola o espírito esportivo. Então, se uma substância fere 2 dos 3 critérios, é considerada doping. Conceito muito importante, cai em prova todo ano, vai cair provavelmente em 2026 também. Lá embaixo, em amarelo, estrelinha. Responsabilidade. O atleta é sempre o único responsável pela testagem positiva. Então, o que isso significa? Casinho da Rafaela Silva na Olimpíadas de Tóquio de 2000. Não lembro quando foi a Olimpíada de Tóquio. Enfim, a asmática foi fazer o uso do fenoterol. Fenoterol é doping. Foi no médico, o médico prescreveu, positivou para doping, ficou fora das Olimpíadas de Tóquio. Pô, mas o médico que prescreveu, pô, mas ela tinha asma. Sim, o médico prescreveu, ela tinha asma, porém eu tenho outras substâncias que pode usar e que não é doping em até determinada microgramagem. Então, por exemplo, posso usar o salbutamol até 1.600 microgramas em 12 horas. Então, se eu tenho asma e eu tenho uma substância que eu posso utilizar até determinado nível, não é doping, eu tenho que optar por aquela. Então, positivou, a responsabilidade é de quem? Do atleta. O médico que passou, foda-se, o atleta é responsável. Ah, mas o técnico mandou usar. O atleta é responsável. Pô, mas o atleta comprou um suplemento, veio a amostra ali positiva. Veio ali alguma substância que misturou, que não estava na bula. De quem que é a culpa? Do atleta, que não foi lá no site e não viu que aquele suplemento tinha o selo de segurança e que ele poderia utilizar. Então, de quem vai ser a responsabilidade? Sempre do atleta. Cai todo ano na questão, pergunta. Ah, essa questão mesmo. O médico que passou, quem vai responder é o médico? Não, é o atleta. Bora lá, questão número 1. Qual das opções abaixo mostra modificação da lista da UADA de 2022 em relação a 2021? Foi aí a inclusão de todas as vias injetáveis do corticoide, correto? Vamos passar os corticoides, né? Porque é uma substância que cai todo ano. A retirada do beta-block da lista? Não, a gente sabe que os beta-bloqueadores é uma substância que ela é doping para esportes específicos. Então, todos aqueles esportes que dependem de concentração e de alvo, vai positivar. Então, lembrar que o beta-bloqueador diminui a frequência cardíaca. Então, por exemplo, no tirar o alvo, que ele tem que estar bem atento. Se ele respirar mais devagar, frequenciazinha mais baixa, vai acertar mais. Por isso que é proibido. No tiro é proibido, no golfe é proibido. Então, tem essa especificidade. Inclusão aí do corticoides injetáveis, todas as vias. A inclusão do tramanol entre as substâncias proibidas. O tramal ele entrou como doping em competição em 2025, então hoje de fato ele é doping positivo, mas essa questão aí é de 2022. Retirada da cafeína da lista de substâncias proibidas, cafeína não é doping, entrou em monitorização pela UADA agora em 2026. Vamos ver aí qual que vai ser o posicionamento dela para o ano que vem, mas esse ano ainda pode ser usado.
Criação da categoria S0, substância não aprovada. Essa categoria já existe desde o início da criação da lista da UADA, né? Então, bora lá falar um pouquinho dos corticoides. Então, qual que seria aí o que a gente precisa saber de corticoide? Posso usar fora de competição? Posso. Então, ela é uma substância que só é proibida em competição. Qual o horário que inicia uma competição? 23 horas e 59 minutos do dia anterior. Então, quais são as vias que eu posso utilizar o corticoide sem ter AUT, né, que é a autorização de uso terapêutico? Então, lembrar, ouvido, olho, nariz e pele. Todas essas substâncias, corticoide dessas áreas, posso usar durante a competição, não vai ter problema nenhum. E o resto, regra prática, corticoide sistêmico, mais período de competição, AUT obrigatório. Lá em 2024, como eu falei em 2025, então aqui entrou em 2024 o tramadol e não em 2025, como eu tinha falado. Mas enfim, se a prova fosse hoje, ele seria uma questão que foi doping positivo, né? Então, quais são os corticoides que eu não posso utilizar durante a competição? Então, todos eles: via oral, via injetável, endovenoso, subcutâneo, oro, a parte oral de mucosa, né? Então, bucal, gengival, sublingual e retal. Esses não pode, o resto posso utilizar. Então, aqui para ficar bem explícito, né? Essa slide tirei da aula da Mariana Camargo. Em competição, fora de competição e ao que é necessário, quando eu preciso pedir para utilizar. Então, olha ali, fora de competição, posso usar tudo. Posso usar qualquer coisa fora de competição. Durante a competição, tirando aquelas áreas que a gente já conversou, ouvido, nariz, olho e pele, o resto não posso usar durante a competição, correto? Utilizei essas outras vias: oral, endovenosa, intramuscular, intraarticular, epidural, retal. Preciso sim pedir AOT se eu usar durante a competição. E se eu usar fora? Daí não tem problema nenhum, pode usar, não precisa pedir para ninguém e segue o baile. Questão 2, infusão intravenosa. Eu, como médica ali de atletas do UFC, é algo que a gente vê corriqueiro, fazendo aí o uso do soro pós-pesagem de forma escondida, visto que é doping. Então, vamos lá falar de infusão intravenosa. Qual o volume de infusão do qual o procedimento se torna proibido? 100 ml em 12 horas. Então, injetou endovenoso mais que 100 ml, doping positivo, correto? Uso de soro muito comum em competições que tem que bater peso, MMA, UFC, jiu-jitsu. Em geral, muitos atletas fazem uso, porém é doping. Não tem como eu pegar esse doping quando faço o teste, né? Por exemplo, você está injetando ali um soro, uma água, não tem como vir um doping positivo. Porém, se o atleta tira foto, vai lá na soroterapia, isso já é considerado um doping positivo. Então, manipulação química e física entra na lista como M2, manipulação. Limiar proibido acima de 100 ml em 12 horas, já é um doping positivo. Hidratação endovenosa, seja durante ou pré-competição, proibido. O caso clássico é aquilo que eu te falei, atletas de combate que batem peso, em geral utilizam o soro como uma reidratação rápida, porém considerado doping. Também inclui adulteração de amostra e qualquer manipulação do processo de coleta. Então, exemplo, eu e meu colega, a gente é da mesma equipe, a gente bateu o peso, só que eu não perdi peso para lutar e meu colega perdeu. Então eu vou lá ajudar ele a colocar o soro na veia. Se eu for pega colocando esse soro, ajudando ele, eu também vou ser doping positivo, mesmo sem fazer uso da substância endovenosa. Questão 3, o tramal, proibição a partir de 2024. Então, entrou na lista em 2024 de uso durante a competição. Então, olha lá o que ele pergunta. Questão que parece fácil, mas se eu nunca li, vou errar. A UADA, Agência Mundial de Antidopagem,
ainda em outubro de 22, comunicou à comunidade internacional a proibição de uma substância a partir de 24. Então, em 2022, ela anunciou que a partir de 2024 seria proibida. A substância em questão que passará a ser proibida é o tramal. Metilprednisona por via injetável já era doping, codeína doping, bisoprolol, beta-block doping, canabidiol a gente vai falar, né, CDB e THC. Então, vamos lá. Tramadol entrou na lista em 2024, é proibido em competição. E fora da competição, meu atleta pode usar? Fez cirurgia, pode usar tramal? Pode. Ao shout de 24 horas, atleta pode usar fora de competição, mas deve respeitar o período de eliminação antes da prova. Canabidiol, expressamente permitido, apenas THC é proibido. Então, o que isso significa? Faço uso de CDB, posso utilizar, porém, muitos CDBs têm o THC na formulação, então tem que ler certinho. Se tiver THC, não pode utilizar em competição. THC fora de competição, posso usar? Pode, por isso que muitos atletas param o uso do THC um dia antes. Beta-block, proibido em esportes específicos, a gente já falou, então tiro, arco, golfe, permitido nos outros esportes. O cara faz futebol, maratona, jiu-jitsu, pode usar? Pode. Questão 4, padrão internacional, alteração de uso terapêutico. Então, bora lá. Quanto ao padrão internacional da UADA para a autorização de uso terapêutico, assinale a alternativa. Uma UT se presta a autorizar automaticamente o uso de qualquer substância proibida desde que tenha sido prescrita por um profissional médico? Não. Vamos lá conversar sobre isso. A UT, que é a autorização de uso terapêutico de uma medicação que é doping, quanto que eu vou poder pedir ela? Primeira coisa, se existe uma outra droga que eu posso utilizar e que não é considerada doping, ele não vai liberar essa substância. Então, por exemplo, por que eu quero usar fenoterol, que é doping, sendo que eu tenho salbutamol, que eu posso usar até 1.600 microgramas em 12 horas? Então, não vai liberar. Outra coisa, essa droga, ela é o padrão ouro para aquela doença? Ou o indivíduo nem tem a patologia, eu quero utilizar? Se não tem a patologia, não quero usar. Exemplo, ele tem hipogonadismo porque fez um uso abusivo de anabolizante. Eu posso pedir o uso de testo, visto que agora ele não produz mais? Não pode, porque ele causou a doença, não é uma doença que ele já nasceu com ela, ou adquiriu por outros meios. Se ele adquiriu por algo induzido, também não vai ser autorizado. Então, bora lá. Em cada país, somente a respectiva NADO, Organização Nacional Antidopagem, estará credenciada a constituir uma comissão de AUT. Aqui no Brasil, a gente tem a ABCD, que é a nossa organização do antidoping. As federações internacionais podem constituir grupos de monitoramento, mas não têm o poder de emitir uma AUT. Não, se a federação internacional ela é a oficial, a FINA no esporte aquático, ela vai poder sim ter ali, pegar a UT quando competição é internacional. Se competição nacional, vou mandar para o órgão nacional, que no caso aqui no nosso país, ABCD. Para obtenção de uma UT, basta que haja indicação clínica para prescrição de uma substância proibida? Não. Não. O que eu falei? Não posso ter outra opção medicamentosa. Às vezes eu tenho outra opção, então eu não vou liberar. E eu tenho que ter uma doença que eu adquiri aquela doença por meio autoimune, eu adquiri por fato de uma patologia, não porque eu induzi a doença. Uma AUT pode ser obtida com o objetivo de tratar efeitos colaterais de uma substância proibida, utilizada sem cobertura de uma AUT? Não, não. Usou uma substância que era proibida, vai ter que pagar por ela. Então, bora lá. Nada no Brasil, ABCD, como eu já disse, única entidade credenciada para constituir comissão AUT no país. Necessidade médica significativa, tem que ter uma condição clínica real e documentada, tenho que apresentar documentações, cada patologia que em geral é pedido tem quais exames eu tenho que apresentar. Tem alternativa não proibida, então beleza, não tenho outra medicação que não é doping que eu não posso usar, posso ir lá e pedir. Sem melhora além da saúde normal, então beleza.
Se eu usar aquela medicação, eu não vou ficar com mais performance do que aquele indivíduo que não treina ou aquele indivíduo que não usa, visto que eu tenho a patologia. E condições não autorizadas, olha lá o que eu falei: hipogonadismo pós-ciclo, critério 4 não atendido ao T negado. Questão 76 e 77, substância em competição. Bora lá. A lista da UADA teve uma atualização. Assinale a opção que configura a modificação da lista de 2024 em relação a 2023. Então, ninguém mais pode errar que tramal é doping em competição. Fora, eu posso usar, professora? Posso usar. Então, vamos lá. 2021, 2022, inclusão de todas as vias injetáveis de corticoide na S9. Qual corticoide eu posso usar que não é doping? Bora lá? Ouvido, nariz, olhos e pele. O resto, todos vão ser doping durante a competição. 2022 a 2023, a UADA notificou que em 2024 entraria o tramal, e aí teve 14 meses de antecedência para os médicos aí se programarem. Em 2024 entra o tramal e hoje está em monitoramento. Em 2026, semaglutida, o Wegovy, Ozempic, a Tirzi também, o Mounjaro também está em monitoramento, cafeína e bupropiona. Além disso, nicotina, então lá o nosso vape, nosso cigarro e assim por diante, caneta, estão em monitoramento. O que isso significa? O atleta pode usar? Pode usar. Monitoramento significa o quê? Que as organizações antidopagens estão monitorando, estão vendo se os atletas estão fazendo uso abusivo ou estão usando ali de forma ok, tá fazendo uso um pouquinho a mais, tá tendo uma grande quantidade de atletas usando, de fato tá interferindo na performance. Provavelmente em 2026 a gente tenha novidades, porém, ou 2027 a gente tenha novidade, porém esse ano que está sendo gravada aí a aula para a prova do TEM 2026, posso usar apenas em monitoramento. Então bora lá, assinar a opção abaixo, contém uma substância que é proibida em competição. Hidroclorotiazida, diurético, não posso usar em nenhum momento, visto que ela também mascara o uso de outras substâncias que é doping. Letra B, anastrozol, anabolizante, doping a todo momento. Hormônio de crescimento, GH, proibido em todo momento. Insulina, proibido em todo momento. Obviamente, letra C, betametasona, nosso corticoide, proibido apenas em competição. Então, quais são as substâncias proibidas em competição? Sempre anabolizantes, classe S1, diuréticos, correto? Estimulantes, narcóticos, THC, lembrar que o CDB eu posso usar, e glicocorticoides sistêmicos. Então, a gente fica aí com a letra A, o nosso corticoide proibido apenas em competição. Então, quais são as substâncias proibidas em competição que a gente já falou? Estimulantes, ritalina, efedrina, pseudoefedrina. Os indivíduos, né, atletas que têm ali o nosso famosinho autismo, que tem ali o nem sei o nome daquilo lá, imperativo, que usa ritalina, que usa o Venvance, pode usar até o dia anterior da prova. No dia da prova tira, faz lá a provinha e depois retorna com a medicação, correto? Neosaldina, Alegra D, doping na competição. Os narcóticos, nosso tramalzinho entrando em 2024, heroína, oxicodona, assim por diante. Canabinoides, né? Posso usar CDB, correto? Ou CBD. Não posso usar THC na competição. Fora da competição, posso utilizar. Aqui o resumo geral da nossa aula, correto? Sempre proibidos de S0 a S5, M1 a M3. S de substância, M de manipulação. Então vamos lá, o que é sempre proibido? Anabolizante, eritropoetina, GH, fatores de crescimento, diuréticos, inibidores de aromatase, insulina, manipulação de sangue, eritropoetina, e substâncias endovenosas por mais que 100 ml por 12 horas, seja ela qual for. Mesmo que for só água, doping. Só em competição, S6 e S9, estimulante, narcótico, canabidiol, corticoide. Esportes específicos, beta-block, diminui frequência cardíaca, então tudo aquilo que é de acertar o alvo,
não pode utilizar. Tiro ao arco, golfe, dardo, bilhar, automobilismo, mergulho livre. Bisoprolol, posso utilizar em maratona e futebol. Monitoramento, ainda não proibida, mas pode usar na competição. Ozempic, cafeína, bupropiona, fenilefrina, nicotina. Então, lembrar mais uma vez, CBD posso utilizar tanto durante a competição quanto fora da competição. Então, o que é que vai cair na prova em 2026 é nosso peptídeo. Então, estamos no hype aí do peptídeo, BCP157, TB500, Grow, Flow e assim por diante. Vai cair aí, pode usar, não pode, doping. Em razão de que entra nessa zero substância não aprovada, nem foi estudado ainda está em processo de aprovação. E, além disso, o TB500 e o BCP157 também entram como substâncias de fatores de crescimento. Então, seria doping tanto da classe S0 quanto da classe S2. Também vai cair na prova. Cafeína é doping? Nicotina é doping? Bupropiona é doping? Monjaro é doping? Não é doping, está sendo monitorizado. Posso usar em 2026 para perder um pezinho ali, para bater meu peso lá no MMA. Por fim é isso, finalizamos mais uma revisão. Fiquem ligados aí no grupo, a gente manda a questão todos os dias, debatemos, estamos fazendo várias lives ao vivo para que todo mundo tenha aprovação e eu estarei lá fazendo essa prova com vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, boa semana, mais uma revisão entregue.